Lost Media, um tema que eu gosto muito de trazer aqui para o canal, sempre tentando colocar elementos novos e envelopar isso de uma forma que vocês gostem e aprendam mais. Já comentei sobre algumas aqui no canal, indo de coisas mais de boa até coisas mais complexas, e com isso decidi trazer uma nova categoria, as Lost Medias pessoais, que são produções que basicamente só você lembra ou lembra de um jeito específico. Pensei que seria interessante comentar sobre, dado o recente crescimento do canal, fazendo algo do que falei aqui e talvez isso chegue em algum núcleo grande e gere uma busca interessante. Antes de irmos para o vídeo, eu quero deixar claro duas coisas para melhor entendimento da proposta. A primeira é que de nenhuma maneira estou inventando algo, sendo coisas que eu lembro da exata forma como irei relatar aqui. E segunda é que eu já tentei buscar essas mídias com as informações que lembro, mas acabei não encontrando nada, então se algo aqui for extremamente conhecido, apenas considere que eu não tive como pesquisar tudo da exata forma que aconteceu. E depois dessa introdução extremamente longa, vamos conferir algumas mídias que eu tenho na cabeça. Public Service Announcement é uma sigla em inglês para anúncios de serviços públicos, que são basicamente mensagens que buscam conscientizar, informar ou auxiliar pessoas em relação a uma causa ou acontecimento específico, sendo veiculado de forma gratuita e direcionada ao máximo de gente possível. Um dos anúncios mais famosos se relacionando à Lost Media seria o do comercial japonês Hitogata, que buscava conscientizar a população japonesa sobre atravessar trilhos de trem. E o anúncio desse tipo que eu lembro vagamente é do bloco Band Verão, que costumava ir ao ar entre os meses de janeiro e março como parte da programação de férias e carnaval da emissora. Esse comercial possivelmente passou entre os anos de 2004 a 2007 e tinha uma série de mensagens sobre cuidados básicos durante os meses de férias, como passar protetor solar, se hidratar e não dirigir embriagado. Essas vinhetas tinham um traço cartoon muito parecido com aquelas animações de futebol que passavam no jogo aberto, junto de uma narração que explicava a mensagem. E a que mais eu lembro era uma que orientava as pessoas a não nadarem em rios e lagos desconhecidos, devido à possibilidade de afogamento. E ela era composta de um personagem que estava à margem de um lago e pulava nele, apenas para ser lanchado por uma Nessie, que é aquele plesiosauro famoso pela aparição no Lago Ness. A narração reforçava o recado e o anúncio terminava com a logo do Band Verão. E eu nunca achei nada relacionado a isso na internet. Possivelmente nunca ninguém gravou isso ou eu só não soube pesquisar mesmo. Lembro-me de ter visto essa história em alguma daquelas notícias que saíram quando o Orkut fechou, que reuniam diversos memes e coisas engraçadas da rede social, como esse cara perguntando do porquê os times de futebol de São Paulo têm nomes no plural, ou a música feita para o jogador do Flamengo, Ronaldo Angelim. No passado, famosos e empresas não tinham e não interagiam em redes sociais, sendo algo exclusivamente reservado ao povão, diferente do que temos hoje, que é um mundo onde tudo é vender e ser famoso. Conta-se que então que uma comunidade dedicada a torcedores do São Paulo, o ex-jogador Kaká teria entrado e tentado interagir com as pessoas, e começaram a praticar uma espécie de cyberbullying acreditando se tratar de uma conta falsa que se passava pelo jogador. A presença da comunidade teria durado por volta de uma tarde, já que após não ser muito bem recebido pela galera, Kaká postou uma última foto que comprovaria a veracidade de sua conta. E aqui a história se dividia, uma versão dizia que ele teria postado uma foto sua inédita e outra que ele teria postado a foto de um documento esportivo, saindo da comunidade deixando todo mundo triste por terem sacaneado um ídolo, e principalmente por terem tratado uma pessoa famosa dessa forma em uma comunidade que seria para todos que gostam do clube interagir. E de forma similar temos o tal Fotolog do Ganso, uma rede social antiga do jogador Paulo Henrique Ganso, hoje no Fluminense, onde ele postava fotos bem casuais de sua época pré-estrelato. Eu me lembro de ter visto isso em blogs como A Negão e Não Salvo, que eu costumava ler bastante, e bem como sobre páginas que postavam esses momentos mais irreverentes de jogadores de futebol.
E só para garantir, fica aqui essa foto do Gabigol divulgando seu MSN, já que vai que isso vira uma Lost Media no futuro também. Muito antes dessa fama de jogos indies e de projetos feitos por fãs, o Baixa Aqui era famoso por hospedar alguns jogos que pessoas criavam, sendo eles propostas únicas ou, em sua grande maioria, propostas baseadas em franquias e jogos já existentes. Um bom exemplo disso são todos os jogos baseados em chaves que o Cybergamba produziu. Todos eles estavam hospedados no Baixa Aqui em algum momento e você poderia baixar sem problemas. E nessa entra esse fangame do Mario que há muito tempo descansa em minha mente. E sério, o Baixa Aqui durante bastante tempo tinha uma cacetada de jogos do Mario. Eram todos fangames, não eram hack rooms baseadas em Super Mario World ou Super Mario Bros 3, por exemplo, sendo jogos que as pessoas programavam do zero ou em alguma engine existente. Alguns deles são famosos e persistem até hoje, tipo Mario Forever, que já fizeram até vídeos sobre ele, mas esse específico eu nunca vi ninguém falando sobre. Ele era um projeto de um brasileiro e era até que bem feito, possuindo 6 mundos com algumas fases. E essas fases utilizavam assets de jogos como o Super Mario All Stars, que é aquela coletânea remake dos jogos clássicos para Super Nintendo, e o próprio Super Mario World. Porém, o sprite do Mario era aquele do Super Paper Mario de Nintendo 64, ou algo muito parecido com aquele. E você controlava o Mario com as setas, pulava com o espaço e fazia alguma coisa na tecla Shift. E eu só lembro disso porque quando você jogava esse jogo, ativava aquela mecânica do Windows de teclas de repetição, onde após apertar o Shift muitas vezes, aparecia uma janela perguntando se você queria desativar aquilo. E eu não lembro muito bem para que aquilo servia. Um outro detalhe também é que esse jogo afetava o ghosting dos teclados, que era quando você apertava muitas teclas na mesma linha e algumas acabavam não sendo processadas, fazendo com que você estava lá correndo e tentando pular com o Mario, uma dessas teclas acabava não sendo reconhecida por todas estarem na mesma linha. E é basicamente isso que eu lembro desse jogo. Não sei se alguém já jogou ou se já fez parte da infância de outra pessoa. Já comentei muito sobre esse jogo aqui no canal, apesar dele ser nichado e ficar cada vez mais desconhecido. Porém, Grand Chase continua sendo um dos jogos que eu mais gosto e que fez parte da minha vida como um todo. Quando ele chegou aqui no Brasil por volta de 2006, a Level Up, que era a distribuidora do jogo, investiu pesado em campanhas de divulgação, colocando CDs na caixa dos sucrilhos e fazendo até uma promoção com os chicletes Buzzy Ball, onde você podia trocar pontos por itens dentro do jogo, além de completar um álbum de figurinhas. Só que ao longo do tempo, essa divulgação foi cada vez mais caindo, onde você não tinha mais tantos eventos criativos integrando coisas da vida real, além do fato de que, como o jogo em si estava decaindo e isso não era culpa dos caras, não tinha muito o que fazer para tentar chamar mais atenção. E é aqui onde chegamos a esta Lost Media, que foi uma série de anúncios que a Level Up produziu por volta de 2014. Eu lembro que esses anúncios eram colocados em sites, fosse nas laterais, no rodapé ou no topo da página, e eles traziam uma animação ou uma transição de tela bem básica mostrando algum personagem. E esse personagem ele contava com uma frase tipo humor boomer, sabe? Uma coisa que só pessoas mais velhas na época dariam risada e achariam engraçado. Todos os personagens da época tinham algo do tipo, mas a única que eu lembro era do Jim. Eu consegui recriar por meio das minhas memórias e uma passada ali no Photoscape. A imagem trazia o Jim em um fundo vermelho, possivelmente da fase Fim de Vermécia, com uma frase do lado escrito o lutador vermelho que solta Hadouken. E sim, Hadouken, escrito errado, como a galera que jogava Street Fighter nos fliperamas acha que se fala, e não o tradicional Hadouken que depois a gente aprendeu a falar.
Nunca achei as outras imagens dos outros personagens e, considerando que coisas sobre Grand Chase hoje não chamam muita atenção, não sei se isso está disponível em algum lugar. E se estiver, eu meio que não consegui encontrar.